Fala, tudo certo? Eu sou o Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Bom, é sabido aí por todo mundo que o inglês ele é a língua franca do mundo, tá? A língua franca é uma língua de comunicação de falantes de línguas diferentes. Então por isso que é muito comum, por exemplo, se um brasileiro ele vai até o Japão, por exemplo, até a Coreia do Sul que seja, naturalmente eles tentam se comunicar em inglês, tá? Essa língua de comunicação entre falantes de línguas diferentes. Só que há países que há mais falantes, há países que há menos falantes. E no vídeo de hoje falaremos justamente sobre isso, os países com as mais altas proficiências em inglês. Você já imagina qual é? Então vamos lá saber, mas antes, roda a vinheta. Bom, para começar, eu vou falar para vocês de onde eu tirei esses dados, esse ranking, tá? Na verdade, esse ranking ele é feito pela EF. A EF, a sigla de Education First, é a maior empresa privada de educação no mundo. Eles estão presentes em mais de 100 países, tá? E a sede da EF fica em Lucerna, na Suíça. E a EF trabalha aí com intercâmbios, com viagens educacionais, cursos de idioma e preparação para cursos em universidades de língua inglesa. Bom, gente, vou pegar aqui o top 5, os 5 países que estão no topo. Por coincidência, eu vou passar rapidamente aqui do 10º até o 6º, para você ter uma ideia, tá? Em 10º lugar ficou Singapura, em 9º a Bélgica, em 8º a Alemanha, em 7º Portugal, em 6º a Áustria, todos com proficiência muito alta. Eu separei aqui o Brasil ele está na posição 53 e nessa posição ele é considerado com proficiência baixa. E na América Latina, o país que tem a proficiência mais alta em inglês é a Argentina. A Argentina que está na posição número 25. A IF, ela faz esse ranking aí de acordo com 100 países, tá? 100 países estão nesse ranking, então vamos lá ver do 5º até o 1º. Em 5º lugar está aqui a Noruega. A Noruega é localizada lá no norte da Europa. O Reino da Noruega, esse é o nome oficial. Ele está na parte ocidental da Península Escandinava. A Noruega tem mais ou menos aí o tamanho do estado de Minas Gerais e abriga mais de 5 milhões de habitantes. A capital é Oslo e a língua oficial é o norueguês. O norueguês que é uma língua muito parecida com o sueco e com o dinamarquês. Tá legal, mas por que a Noruega está entre os 5 países? Como é que a gente pode traduzir isso? Pois bem, gente, o norueguês é a língua oficial do país, é falado no país inteiro, só que 90% dos noruegueses declaram que também falam o inglês. E por curiosidade, esse número ele atingiu esse patamar após a Segunda Guerra Mundial. A gente aí pode apontar 3 fatores principais para eles chegarem a esse nível de proficiência, tá, gente? O primeiro é a educação. A educação é um dos setores que mais recebe investimento na Noruega e nesse país a língua inglesa é levado a sério, muito a sério. Em segundo, a gente pode destacar também a proximidade do norueguês com o inglês. Sim, gente, norueguês e inglês são línguas diferentes, mas ambas são línguas germânicas, tá? Elas têm o mesmo antepassado comum. O norueguês é uma língua germânica setentrional e o inglês é uma língua germânica ocidental. A gente já falou num vídeo bem antigo sobre as línguas mais difíceis do mundo, que uma das dificuldades da gente indicar isso daí é a língua que você fala e a língua que você quer comparar. Se é uma língua mais próxima, você tem um antepassado comum, ela é mais fácil, que é no caso do norueguês, que apesar de serem muito diferentes, ela tem sim algumas semelhanças por ser do antepassado comum. E terceiro é exposição. Desde criança, os noruegueses eles consomem muita mídia em inglês, destaque para filmes e séries. Os filmes e séries eles costumam ser exibidos na sua língua original, sem dublagem, e não é difícil os noruegueses consumirem esse conteúdo sem nenhum tipo de legenda, tá? Eles vão assistir um filme, uma série, eles simplesmente ligam no som original, sem dublagem, sem legenda, já tamanha proficiência que boa parte da população tem dessa língua. Em 5º lugar aqui, a Noruega. E agora a gente continua lá no norte da Europa. Em 4º lugar está a Suécia. A Suécia, cujo nome oficial é Reino da Suécia.
ela é ali bem próxima da Noruega também, tá? É um pouco menor que o estado da Bahia e tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, é mais populoso que a Noruega. A capital é Estocolmo e a língua oficial é o sueco. Tá, mas por que os suecos eles têm uma proficiência em inglês tão alta? A gente praticamente repete, tá, o que a gente falou da Noruega. A educação, a exposição e a proximidade do sueco com o inglês, que também é uma língua germânica setentrional, também é parente distante do inglês. Além disso, o inglês ele é matéria obrigatória na Suécia desde 1940, tá? E, inclusive, há um debate local aí, levanta se o inglês não poderia ser considerado a segunda língua do país, porque 88% dos suecos se declaram falantes de inglês, ou seja, o inglês é quase a segunda língua do país, não é oficial, mas é quase a segunda língua do país. E para o fortalecimento do sueco, inclusive, ela tornou-se oficialmente a língua oficial da Suécia. Apenas em 2009, antes a Suécia não tinha uma língua oficial de júri, tá? Na lei, apenas de facto, só na prática, justamente para incentivar, para não sumir, não desaparecer a língua sueca. E a Suécia esteve no topo desse ranking da IF em 2012, 2013, 2015 e 2018. Então aqui, em quarto lugar, a Suécia. E em terceiro lugar, a gente não sai do norte da Europa, que é a Finlândia. A República da Finlândia, esse é o nome oficial do país, está ali pertinho também da Noruega e da Suécia. Tem mais ou menos o tamanho do estado de Goiás e abriga 5,5 milhões de habitantes. A capital é Helsinki e as línguas oficiais da Finlândia são o finlandês, que é falado pela grande maioria da população, e também o sueco. Tá, mas como os finlandeses conseguem ficar tão alto nesse ranking? No caso da Finlândia, é um caso à parte que o sueco e o norueguês, como a gente disse, também são línguas germânicas, tá? Assim como o inglês, então ela tem uma certa proximidade, tá? No caso do finlandês, o finlandês é uma língua fino-úgrica, ele não é uma língua indo-europeia, é uma língua urálica, tá? É de outra família linguística, só que mesmo assim o inglês é muito falado por lá. Só que mais uma vez, gente, o diferencial é a educação. Os finlandeses já começam a aprender inglês já na primeira série, tá? Do ensino básico ou o equivalente lá. E a partir da quarta série, eles podem inclusive escolher uma segunda língua estrangeira além do inglês. E 90% dos finlandeses se declaram falantes de inglês, com uma boa proficiência em inglês. E lembrando que segundo o PISA, PISA é a tradução em português de Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a educação finlandesa é uma das melhores do mundo, isso desde 2000, tá? Então, em terceiro lugar, a Finlândia. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, desce aí e deixa um gostei aí embaixo, tá? Se você não fez isso ainda, por favor, a gente pede, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Essas duas maneiras são maneiras de graça na fachola de você ajudar esse canal a crescer. E se você quiser fazer uma doação em dinheiro, aqui no YouTube aí embaixo o botão valeu, você tem várias modalidades de doação. Você pode fazer uma doação em dinheiro se você quiser, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E agora, em segundo lugar, a gente continua no norte da Europa e dessa vez falaremos sobre a Dinamarca, cujo nome oficial é Reino da Dinamarca. Você pode perceber que todos os países até agora desse ranking são países escandinavos. A Dinamarca tem o tamanho do Rio de Janeiro e abriga aí cerca de 6 milhões de habitantes. A capital é Copenhague ou Copenhaga, que é mais comum em português e Portugal. Ambos estão corretos. E a língua oficial é o dinamarquês. O dinamarquês ele é muito próximo do norueguês e do sueco, tá? Então, por sua vez, também é uma língua germânica setentrional e também tem um parentesco, entre aspas, com a língua inglesa. Isso também facilita, sem dúvida alguma. E na Dinamarca, 86% da população se declara falante de inglês, com uma alta proficiência. Tanto é que turistas que vão à Dinamarca, mesmo não falando dinamarquês, não vão ter muito problema de comunicação, logicamente, se esse turista fala inglês, porque um percentual grande fala. As pessoas que menos falam inglês estão aí em cidades pequenas, vilarejos ou no campo. A maioria da população fala inglês. E adivinha qual é o segredo, gente? Mais uma vez, o sistema educacional forte, que vocês podem perceber que é uma constante nesse vídeo. E, apesar de não ser uma língua oficial, o inglês, mais uma vez,
também é levado a sério num país onde ele não é oficial. Então, em segundo lugar, a Dinamarca. E para a gente fechar, qual será o país no ranking da IF que tem a mais alta proficiência em inglês? Quem está no topo desse ranking são os Países Baixos / Holanda. Como eu já disse em vários vídeos, o termo Holanda ele é aceito, só que ele está incorreto. Holanda é o nome de duas regiões dos Países Baixos. Então tá aqui o Reino dos Países Baixos, que é o nome oficial. Os Países Baixos é um país da Europa Ocidental, ele também é do tamanho do Rio de Janeiro e abriga quase 18 milhões de habitantes. A capital é Amsterdã e a língua oficial é o neerlandês ou holandês, só que prefira neerlandês. Vamos lá, qual que é o segredo dos Países Baixos de ter a população com maior proficiência em inglês? Bom, para começar, os neerlandeses / holandeses, eles têm uma tradição em aprender línguas estrangeiras, tá? Eu levantei aqui. 90% deles declaram que falam inglês, só que 70% também tem uma proficiência satisfatória ou alta em alemão. Lembrando que o alemão e o neerlandês são línguas próximas e ambas são próximas do inglês também. Além disso, 29% da população dos Países Baixos fala francês. O inglês é disciplina obrigatória em todas as escolas do país e nas escolas de ensino médio ou secundário ou equivalente a isso por lá. Também é obrigatório o ensino de línguas estrangeiras. O ensino por lá é gratuito e obrigatório dos 5 aos 18 anos. E os alunos neerlandeses são sempre avaliados aí como um dos melhores do mundo. Então tá aí, gente, fechando com os Países Baixos, mas a gente apresentou aí, digamos assim, a fórmula nesse top 5 para você ter uma boa proficiência em inglês. A população de um país tem uma boa proficiência em inglês, que se chama investimento em educação. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Convido você novamente a seguir a gente em nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se você chegou até agora e acha que esse vídeo valeu, o botão valeu tá aí no YouTube, pronto para receber sua doação, se você quiser. O seu view, a sua inscrição e o seu gostei também tá de excelente tamanho pra gente, se você não pode fazer uma doação. E a gente se vê na próxima semana, lembrando sempre, às quintas-feiras, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.